Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar hoje sobre um filme polêmico chamado O Aprendiz. A gente está em ano eleitoral. Donald Trump é um dos candidatos, né, junto com Kamala Harris, um pelos republicanos, outro pelos democratas, todo mundo sabe disso. Ele já foi presidente dos Estados Unidos e por trás de tudo que tem Donald Trump tem muitas polêmicas. Esse filme não fica fora disso. Eu vou tentar comentar aqui, mas pode ser que algumas coisas sejam spoilers, então se você é muito sensível a spoiler, por favor, não assista esse vídeo. Eu acabei de assistir no Festival do Rio, um festival que eu tenho um carinho muito grande. Eu fui cadastrada como imprensa, mas eu não utilizei o crachá de imprensa porque eu estava tão desesperada para ver e com medo que a sala lotasse, que eu acabei comprando e fui assistir então no maravilhoso Cinema Odeon. Bom, vamos lá sobre a ficha técnica desse filme, que é no mínimo curiosa. Esse filme tem por trás algumas polêmicas, vamos colocar assim também. O Paul Thomas Anderson tinha sido chamado para dirigir, ele não aceitou. O Clint Eastwood também, e outros diretores, e outros atores, e todo mundo foi dizendo não. Produtores grandes também não queriam se meter nisso. Era, né, aquela coisa assim, aquela bomba prestes a explodir. O filme, ele é bem claro no que ele pensa, né? Ele acabou sendo dirigido pelo Ali Abazi, que é um dinamarquês de origem iraniana. E o roteiro é do Gabriel Sherman. Esse filme estreia aqui no Brasil no dia 17 de outubro. Nos Estados Unidos, onde, né, seria o grande interesse dessa história, ele teve uma distribuição muito fraca. Muitos cinemas não aceitaram, os distribuidores não queriam, enfim, foi aquela questão de uns ter com medo, né, de represália e tudo. Afinal de contas, pode ser que o homem ganhe novamente, aí vai ficar pior ainda. Mas eu tenho que dizer aqui que o Sebastian Stan, sim, aquele ator maravilhoso, eu adoro ele, não só como Soldado Invernal, mas ele tá muito bem no papel, ainda que a caracterização dele me lembrou mais o Gugu Liberato do que o Donald Trump. Ele faz o papel do Donald bem mais jovem, né? Porque esse filme, na verdade, ele vai se passar bem no iniciozinho. Vamos lá, sinopse diz o seguinte: o aprendiz acompanha a ascensão de carreira de um dos maiores empresários dos Estados Unidos e o 45º presidente do país, Donald Trump. A trama segue um jovem Trump, Sebastian Stan, na cidade de Nova York entre os anos 70 e 80, tentando erguer um novo império de negócios imobiliários, além de sua relação com o advogado Roy Cohn, vivido por Jeremy Strong, aliás, absurdo no papel. Entre elos de poder, amizades e sentimentos de mentor protegido, o filme narra a história das origens de uma importante dinastia americana. Gente, sendo muito honesta com vocês, se eu não conhecesse Donald Trump, se eu não tivesse ouvido falar dele e assistisse esse filme, a gente sai da sala com a raiva dele de tudo, porque ele é péssimo. E aqui eu não tô aqui para julgar, eu vou falar sobre o filme, tá? E sobre um personagem que é ali que é real, né? Mas a gente não sabe ali o que tem de verdade e o que não tem. Um exemplo é que a primeira esposa dele, a Ivana Trump, ela disse em determinado momento que ela foi estuprada pelo Donald Trump, mas em 2015 ela disse que não tinha sido estuprada numa entrevista, que ela tinha exagerado. Ela mesma, né, disse que não tinha acontecido isso. Ainda que as pessoas acreditem que ela tenha voltado atrás só por causa dos filhos e tal. Ela faleceu também em 2022 com 70 e poucos anos, né? Ela teve uma queda em casa. E ela sofreu muito com ele, né? Foi um casamento, assim, de muitas traições. E no filme ele é realmente terrível. Bom, a gente vai ver desde o início um rapaz que tem um nome, a família dele tem um nome, o pai dele tem um negócio, mas não anda muito bem. Ele, na verdade, bate de casa em casa. E ele morava no Queens, né? Ele bate de casa em casa para cobrar o aluguel. Uma coisa mexeu barriga, assim, das pessoas. E as pessoas tratam ele muito mal. Extremamente mal. Mas ele é o preferido do pai dele, até porque o outro filho virou. O pai tem coragem de dizer que um piloto de avião é um motorista de asas e que é uma vergonha. Ainda que o filho fosse motorista do ônibus, ninguém tem que ter vergonha do homem trabalhar. Enfim, você vê como é que era a família dele, né? No filme, pelo menos. E ali, ele é o braço direito do pai, mas ele tem ali uma ambição muito grande. E o pai dele está sendo investigado, né? Por não aceitar, na verdade, por ter ali praticado racismo, por não aceitar famílias negras dentro daquele condomínio, dar preferência a famílias caucasianas. Ele então se junta, ele vai lá puxar saco desse Roy, que é o advogado, né, que é muito rico e muito bem sucedido,
para conseguir, o sonho dele é inaugurar o Commodore Hotel, que é numa área que está super desvalorizada. A gente está falando de uma Nova York que estava super em baixa, com desemprego altíssimo, com muitos moradores em situação de rua, muita prostituição em tudo que é canto da cidade, muito uso de drogas. Então, assim, tava um lixo a cidade e não tinha quase gente querendo investir. Então, ele tenta se unir, não vou dar spoiler de toda a história, contar tudo, mas a história dele é exatamente que ele foi muito ambicioso, ele foi atrás do não, ele já tinha, mas ele queria tanto, que ele foi muito persistente. Por um lado, ok, isso não é defeito, né? A pessoa não desistir dos seus sonhos, da sua ambição. Porém, entretanto, todavia, tem esse personagem, Roy, que é Roy ou Ron, né, gente? Acho que é o Roy. Que é esse advogado inescrupuloso, que é o Roy Cohn, que é vivido pelo Jeremy Strong, que é um advogado inescrupuloso. Ele é chantagista. Ele é tudo de ruim que vocês podem imaginar. E por isso que é o Aprendiz. Eles brincam com o nome do programa de maior sucesso que ele apresentou, que aqui no Brasil foi o Roberto Justo, mas que lá era aquele You Are Fired, né? Se vocês vão lembrar disso, o pessoal mais novo. Mas ele apresentava um programa muito famoso, onde tinham várias pessoas, como se fosse um processo de trainee, e apresentava para ele, e depois ele demitia a pessoa se ele fizesse algum erro ali, e esse programa fazia um maior sucesso. Enfim, um assédio moral danado, mas fazia sucesso. Mas só que eu aprendi exatamente por isso, porque tudo de ruim, como ganhar sem nenhuma ética, passando por cima de tudo e todos, só se importando com dinheiro. Então, ele aprendeu com o Roy. E ele tinha um pai muito difícil de lidar. Um pai que era muito rígido e que principalmente nunca estava satisfeito com nada. Então a gente vê uma família ali, né, que tem os privilégios dela, ok, mas que não era uma família extremamente rica, mas vivia numa condição confortável, mas estava passando por um péssimo momento. Ele sai dessa família, né, esquece um pouco essa família, usa o nome, o pai dele tinha um nome também já, e ele acaba usando dessa amizade, vamos colocar assim, que é uma amizade muito forte, e aprende muita coisa para chegar onde ele chegou. A gente está falando de um cara que construiu vários hotéis, que conseguiu arranjar orçamento, né, dinheiro, grana para muitas coisas, e que na década de 70 e 80 principalmente se tornou um grande nome de Nova York, né? Ele virou um sinônimo de empresário bem-sucedido, e isso foi subir na cabeça dele. E a gente vê isso no filme, não somente com as pessoas ao redor, com a amizade que ele tem com o advogado que o criou praticamente, mas também com a esposa dele. São cenas não só do estupro, mas todas elas muito duras, principalmente pra gente que é mulher, para quem for mulher. Porque a gente vê, né, que ele é de um jeito, e aí, sabe jogador de futebol que começa ali, ai meu amor, eu te amo, aí começa a crescer já, que mulher horrorosa, eu quero aquela, eu quero essa. Sabe, como se tivesse uma sorveteria daquelas que você vai provando um pedacinho pra ver quem é que você vai levar com a casquinha. E aí, é isso que vai sendo construído. E eu li uma matéria que tinha um grande amigo do Trump que deu grana, porque era ano eleitoral, achando que esse filme ia ser uma coisa positiva pro Trump. Gente, esse homem deve estar pé da vida. Ele não queria nem que passasse em Cannes, na verdade, né? Porque passou agora em Cannes, foi aplaudido e tal. Porque o filme fala mal dele o tempo inteiro. E assim, eu não sei de quão é real tudo que fala, né? Porque eu nunca li nenhuma biografia do Trump pra poder falar pra vocês, gente, eu sei disso, né? Eu sei, assim, bem passando as coisas. Mas o cara é o demônio, né? Ele foi ali o aprendiz do demonão e virou do demonão 2. Ele realmente é uma pessoa sem nenhum escrúpulo. E isso no ano eleitoral é muito ruim, né? Pegar tudo, ainda mais tem muitas cenas que são daquelas assim que você fica... Não tem nada de bom, né? Ele não é uma pessoa boa com a família dele, ele não é... Família, os pais, né? Irmãos. Ele não é uma pessoa boa com a esposa dele, com os filhos dele, com o melhor amigo dele. Ele não tem uma qualidade, a criatura. Então, é um filme que, né, chama atenção. Ainda que eu tenha lembrado muitas vezes do Gugu Liberato. Gente, foi engraçado, porque na hora eu falei Gugu, a pessoa do cinema até eu acho que foi um pouquinho alto. Meu marido falou, gente, tá a cara do Gugu Liberato. Aí o pessoal tava na frente até dando uma risada. Porque a caracterização, né? Ok, o Sebastian Stan não é parecido com o Trump. O Trump tem todo um jeito, um rosto diferente. E não usaram muita coisa no rosto dele. Então, assim, não ficou tão parecido. Mas o jeito dele eu achei bem parecido. O Sebastian Stan tá muito bem no papel. Ainda que eu não conheço o advogado para fazer uma comparação de como é que tava,
é um papel muito difícil, principalmente pelo que vai acontecer com ele, né? A gente está falando de uma época onde tinha muitas questões sendo abordadas, muitas coisas que eram tabu e que hoje a gente já tem um esclarecimento maior, inclusive já temos vários tratamentos, né? Para tudo que aparece no filme, assim, né? As coisas, lógico, progrediram. Mas a gente vê ali um cara que, para chegar onde chegou, não tem nenhum critério, né? O critério dele é passar por cima dos outros e ganhar dinheiro. Então, isso é ponto. Eu gostei demais do filme. Eu talvez só não tenha gostado muito da forma como ele terminou. Eu achei muito abrupto, né? Muito. Parecia assim, E por isso eu vou tirar uma estrela. Então eu vou dar nota 4, tá? Eu sempre dou 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar nota de muito bom. Mas super recomendo que vocês assistam, principalmente quem então conhece muito da vida do Trump, tudo isso. Tenho certeza que, né, vai poder até fazer uma comparação de o que é real, o que foi inventado, o que foi aumentado, o que não foi provado que aconteceu. Porque tem muitas cenas fortes e muitas cenas polêmicas. Se tratando de um ano eleitoral, onde ele está concorrendo com uma mulher que não tem um passado como o dele, é um filme bem eleitoreiro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.